Nosso assunto de hoje é um assunto muito específico na questão física do planeta, né? Porque quando a gente olha para um planisfério como esse que está aí na sua frente, a gente imagina, né, de uma forma até equivocada, por conta de ser um planisfério, porque a Terra não é plana, a Terra tem um formato esférico, é abaulada, ela é achatada nos polos, né? A gente tem uma ideia, uma noção de que o planeta tem uma certa ligação, né, nos continentes, quando a gente olha para esse formato desse planisfério, né? E é claro que o nosso planeta nem sempre teve esse mesmo formato que a gente olha aí, que a gente visualiza aí nessa imagem. Ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, o nosso planeta passou e ainda passa por uma série de transformações. Numa escala do tempo, a gente tem que dividir o planeta. E como um ser humano, né? Como a gente tem recém-nascido, bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, idoso, a gente vai dividir o planeta também numa escala. Eu vou mostrar para vocês aqui já já como são essas escalas, como é que a gente consegue dividir o planeta numa escala do tempo. Porém, o que nós temos que entender é que constantemente o planeta passa por transformações, né? A gente ainda tem uma série de eventos que acontecem. E dentro desses eventos a gente vai ter os chamados terremotos, né? Terremotos que acontecem no planeta. Esses são os maiores terremotos que nós tivemos ao longo da história do planeta, em locais específicos. Esses terremotos não são aleatórios. Esses terremotos acontecem de maneira específica por uma condição. Qual condição é essa, professor? É a condição das placas tectônicas. Durante um longo tempo, o nosso planeta se transformou para chegar nessa coisa que nós temos hoje, nesse formato que nós temos hoje. E esses terremotos nada mais são do que a comprovação dessas transformações. Veja, o maior tremor na história do planeta foi registrado no Chile em 1960 de 9,5 na escala Richter. A escala, ela vai até 9, né? Essa escala vai até 10, desculpem, a escala Richter. E vamos entender que esse tremor não foi mais do que 10, foi 9,5, então a escala 9, né? E há uma série de acontecimentos por conta ao longo da história do planeta. Então, se a gente for colocar a idade do planeta, a gente divide ele em eras. Eras geológicas, períodos geológicos, épocas geológicas. A idade aproximada do planeta, ela é de mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Reparem nessa escala do tempo, desses 4,5 bilhões de anos, nessa escala do tempo, reparem quanto tempo demorou para alguns acontecimentos. O quanto tempo demorou para a formação do nosso planeta, numa escala geológica. Se a gente fosse colocar a formação do planeta em 24 horas, que é a duração de um dia, os seres humanos iriam aparecer por volta das 23 horas, 59 minutos, 57, 58 segundos. Enquanto que a maior transformação do planeta durante essas 24 horas ocorreriam em 20 horas. Nas últimas 4 horas, muitas transformações. Nas primeiras 20 horas, um período muito longo de modificações. E a gente divide essas eras para que nós possamos entender ao longo da história essas transformações. Então a gente vai ter da mais antiga até a mais recente. A arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Logo, estamos na era cenozoica. O primeiro período é o período entre as eras arqueozoica e proterozoica, é o período pré-cambriano. Foi o período mais longo da história do planeta. Estamos agora na era cenozoica, no período terciário. É um curto período.
período quaternário, desculpem. Terciário e o quaternário. Nós estamos no quaternário. Muitas modificações aconteceram no terciário, inúmeras modificações. E eu vou relatar algumas para vocês aqui hoje nessa nossa aula. Essas modificações no terciário vão alterar muito o planeta? Muito. Vai alterar o clima do planeta. Vai alterar a disposição da circulação de vento no planeta durante o período terciário. Bom, ao longo desses 4,5 bilhões de anos, como nós temos essas eras a partir da era arqueozoica, porque a era azoica não havia vida no planeta. É uma era sem vida, a era azoica. Então a gente vai ter ao longo desse período pré-cambriano grandes acontecimentos desde a formação da vida no planeta. Porque o nosso planeta ele era uma bola de fogo imensa. Durante o período do Big Bang, quando houve a formação do universo há 15 bilhões de anos atrás, quando vai ver a formação do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos atrás, a gente vai ter uma série de acontecimentos. Então, por exemplo, né, por que a vida começa no mar? Por conta da luz. A luz que incidia no planeta era muito intensa, muita radiação ultravioleta e não era filtrada. Por quê? Porque ainda não havia camada de ozônio. Então a vida só pode surgir na água porque esse sol vai ser filtrada, essa luz, e essa luz vai conseguir chegar nesse fundo desses oceanos, desse oceano primordial, na verdade, filtrada. Então a gente vai começar a vida justamente no interior dos oceanos, do oceano primordial que nós chamamos de Tétis, né? Então, ao longo da história, a gente vai ter que entender a condição geológica do nosso planeta. Numa condição geológica, a gente divide o nosso planeta em camadas. De fora para dentro, a gente vai ter crosta, manto e núcleo. Haverá uma subdivisão dessas camadas, mas é isso que nós temos: crosta, manto e núcleo. Mais ou menos, daqui até aqui dá em torno aí de 6.400, 6.500 quilômetros. Mas como? Chegamos até ali? Não. A ciência que afere isso é a sismologia, através de um sismógrafo que afere as ondas que se propagam na crosta terrestre. Se fosse colocar de uma forma metafórica para você poder entender isso, imagina que você tem um ovo em si, né? O ovo da galinha. A casca do ovo é a crosta, a clara do ovo é o manto e a gema do ovo é o núcleo. Tanto que a casca do ovo não é fina? É, mas quando você quebra essa casca, não fica meio que um meladinho dessa gema? Esse meladinho dessa gema, a gente vai chamar de uma camada intermediária entre a crosta e o manto, que é a chamada astenosfera. E o manto é o quê? O manto nada mais é do que rocha líquida. E essa rocha líquida, nos movimentos de convecção que ela percorre, essa rocha líquida, um movimento constante, vai pressionando essa crosta terrestre. Uma coisa que sempre me perguntam, né, para entender a formação do planeta. Professor, como que a gente tem tanta água? De onde veio essa água toda? Eu vou ter uma aula aí para explicar a origem dos recursos hídricos, mas ela está ligada a essa questão biológica. Essa água toda que você vê aqui no nosso planeta, essa água toda é algo espacial. Ela veio do espaço. No primeiro bilhão de vida do planeta, choveu incessantemente durante 1 bilhão de anos, até um pouco mais. Choveu muito meteoro. E o que esses meteoros traziam? Água no estado gasoso e esse cloreto de sódio que você tem aí nos oceanos, nas águas salgadas. E essa água em estado de vapor, ela vai passar pelo processo de mudança de vapor para líquido. E aí durante um longo período vai chover sem parar.
E é por isso que essa água toda se formou no planeta. Então, quando eu, você, tomamos banho de rio, banho de mar, vai num oceano qualquer, ou bebe a sua água em si, você está a tomar algo que veio do espaço há bilhões de anos atrás, durante esse período aqui, ó, período pré-cambriano, durante a era arqueozoica e a proterozoica. Então, água é algo que veio do espaço, certo? E aí consolidou toda essa atmosfera que nós temos para que a gente tivesse a atmosfera que filtra os raios ultravioletas, que mantém a temperatura do planeta e assim vai, né? Então, o processo histórico de formação ao longo da história do planeta, ele é muito complexo. A gente pode dividi-los em partes, é o que eu fiz agora com vocês, estou a fazer agora, na parte geológica, né? Então, a gente vai ter o período pré-cambriano entre as eras arqueozoica e a proterozoica. A grosso modo, quando se fala de estruturas geológicas, nós temos 3 estruturas geológicas no planeta. Da mais antiga para a mais recente. Escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Ok? A primeira coisa a se formar no mundo foram os escudos cristalinos. Depois vieram as bacias sedimentares e os últimos acontecimentos geológicos formaram os dobramentos modernos, que são essas cadeias montanhosas que nós temos no planeta. Montanha Rochosa na América do Norte, Cordilheira dos Andes na América do Sul, dobramentos modernos dos Andes lá no Himalaia, os Alpes suíços, são todos eventos recentes da era Cenozoica, período terciário. E a gente vai ter que entender que o planeta, para ter essa mudança toda, ao longo da história, a gente vai ter uma evolução e uma revolução no pensamento. Durante um bom tempo, a gente vai estudar a estrutura geológica do planeta e é um tanto quanto recente essa condição da estrutura geológica. Um alemão chamado Alfred Wegener foi o primeiro cara a estudar a condição geológica do planeta, ele era meteorologista. E a partir daí, então, a gente vai começar a conhecer a estrutura do planeta, né? Da chamada litosfera. Lito significa rocha. Esfera, uma rocha, uma esfera de rocha ou coisa parecida. E essa litosfera, ela vai ser formada pelas camadas silício e alumínio na parte mais externa, silício e magnésio na parte mais interna dessa litosfera. E aí a gente vai ter, ao longo da história do planeta, mudança na disposição do que nós chamamos de placas tectônicas. E quem vai chamar isso inicialmente é o senhor Wegener, Alfred Wegener ou Wegener. Ele vai comparar a América do Sul com a África, vai comparar a Europa com a Ásia, vai comparar a Europa com a América e vai ver que tem uma certa semelhança em nichos geológicos, da estrutura geológica, nicho geológico da forma geológica, das rochas existentes. E aí então ele vai formular uma teoria chamada teoria da deriva continental, por volta de 1912. Vejam quanto isso é recente, 1912. E o Wegener vai dizer o seguinte, que os continentes estavam juntos e eles se afastaram. Na época, ele vai ser muito criticado por conta disso. Muito ironizado por conta disso. Somente da Primeira para a Segunda Guerras Mundiais, quando nós passamos a ter no planeta aquelas viagens submarinas, que aí a gente vai começar a comprovar a ideia do Wegener. Porque os submarinos, quando eles mergulhavam, eles percebiam que havia uma mudança na temperatura do interior dos oceanos. E então eles foram perceber que havia algumas fissuras no interior dos oceanos. E então os geólogos foram estudar aquilo e viram que o Wegener não estava errado. A sua teoria estava incompleta. Em que sentido de incompleta? Não eram os continentes que se afastavam, mas sim que esses continentes estavam sobrepostos em placas tectônicas. E essas placas tectônicas se movimentam. Mas como que elas se movimentam? Essas placas se movimentam porque há limite entre essas placas. E quando nós falamos de tremor de terra, terremoto,
todo terremoto vai acontecer aonde há o limite de contato entre as placas. Todas essas áreas vermelhas aqui são áreas instáveis, de instabilidade geológica. Vejam as placas tectônicas, o quanto elas se distribuem, as áreas de colisão, as áreas de separação, as áreas de contato. E aí então, hoje nós sabemos que essas placas promovem 3 tipos de movimentos. São 3 movimentos que as placas executam. De uma forma muito simples, 3 movimentos: convergente, divergente e transformante. Convergente, divergente, transformante. Convergente, divergente, transformante. E por conta desses movimentos, nós temos diferentes situações no planeta. E elas ainda executam esses movimentos: convergente, divergente, transformante. E quando nós falamos de movimentos convergentes, quando há movimentos convergentes, há a formação de dobra continental, dobra promovida por esse movimento das placas tectônicas. Cada movimento das placas é executado de maneira diferenciada, mas é claro, vai ter uma influência de dentro para fora, né? Então vejamos os movimentos. Vamos ver um movimento de afastamento, que é o movimento divergente. Aqui, inicialmente nós temos uma pequena fissura, né? Uma pequena fratura, e aí então há uma pressão de dentro para fora. Essa pressão ela é executada pelo magma, pressão executada pelo manto. E aí então nessa astenosfera, que é aquela camadinha que eu falei para vocês ali do ovo, por exemplo, que deixa grudadinha ali quando você quebra a casca do ovo, essa astenosfera vai ser pressionada. E como é quente aqui de dentro para fora, é muito quente, temperatura de 3, 4 mil graus, essa pressão ela empurra essa placa. E ao empurrar essa placa, promove um afastamento. E aí isso dá origem, então, a 2 continentes aqui, ó. E aí a gente vai ter a formação aqui no meio de uma dorsal meso-oceânica, meso no meio de uma cadeia no meio do oceano. Isso vai existir, por exemplo, aqui, para você poder entender, ó. Isso é uma cadeia meso-oceânica, ó. Se a gente tirar a água do oceano, aí tem uma cadeia de montanha aqui, de fora a fora. Promovida por quê? Pelo deslocamento da placa sul-americana com a placa africana, esse afastamento, né? Quando nós temos falhas, é porque há uma pressão interna. Essa pressão interna vai pegar um bloco de rocha resistente. Como esse bloco é resistente, então ele quebra. Ele promove uma fratura, uma falha, uma fratura por conta da pressão que vem de dentro para fora. Essa pressão promove uma fratura nessa rocha. Quando ocorre essa fratura, ela vai promover o que nós chamamos de movimento epirogenético. Epirogênese. Quebra. Essa quebra forma uma falha, como a falha de Santo André ou de San Andreas, na Califórnia. Ó, vejam o sentido da placa, né? Sentido transformante. Uma placa literalmente se esfrega na outra. Temos a placa relativa aqui do Oceano Pacífico e a placa da América do Norte. São 2 placas e olha aí como é que elas estão, essas 2 placas, ó. Tá vendo, ó? 2 placas, uma esfrega literalmente na outra e aí forma uma falha que é visível a olho nu. Essa falha existente aqui nos Estados Unidos, ela é promovida por um movimento transformante de uma placa que se esfrega na outra. Há tremor de terras aí? Há constante tremores de terra. E é totalmente instável essa região aí da Califórnia. São Francisco é uma região muito instável, há muitos tremores de terra por conta desse movimento de uma placa literalmente que se esfrega na outra. Então essa falha de Santo André e falha de San Andreas na Califórnia é originada pelo movimento transformante. O movimento transformante formou essa falha de San Andreas,
falha de San Andreas aí na Califórnia, ok? E aí então vejamos. Falhas tem no Brasil, professor? Temos algumas falhas no Brasil e é por isso que a gente tem tremor de terra no Brasil? Essa é a pergunta, né, que não se a pergunta que não quer calar. Tem terremoto no Brasil? Tem tremor de terra no Brasil? Sim, nós temos tremor de terra todos os dias. Só que o tremor de terra que há no Brasil são de pequenas proporções. Somente os sismógrafos conseguem captar esses movimentos. Por que nós não temos grandes movimentos? Porque estamos no interior de uma placa, no interior da placa sul-americana. Por estarmos no interior da placa sul-americana, não estamos na zona de contato entre as placas, nós não temos grandes tremores de terra como tem na região do Japão, como tem na região da Califórnia, como tem no Chile, por conta dos tremores. Os tremores que nós temos no Brasil são tremores de acomodação. São ondas que se propagam, tremores de acomodação. Por isso que nós não temos grandes tremores. Mas nós temos falhas, ó. Onde há alguns tremores de terra, porque há algumas falhas resultante da fratura da rocha ser muito resistente. Então ela fratura e ela promove essas falhas. Quando nós falamos de dobras, a dobra vai existir justamente porque a crosta vai ser flexível. Essa rocha será flexível, ela vai dobrar. Para que haja a dobra, temos que entender que a dobra vai existir em regiões onde nós temos movimentos orogenéticos, que é na horizontal. A falha vem por pressão de dentro para fora e fratura. É uma rocha resistente que ela fratura. A mesma pressão vai existir de dentro para fora, só que agora não quebra, ela dobra. E por que ela dobra? Porque a rocha não é tão resistente. E aí então nós teremos um movimento orogenético. Este movimento orogenético forma dobras. E aí, atenção aqui para você que está aí do outro lado da tela. Movimento de subducção. Duas placas, uma placa oceânica e uma placa continental. Qual a diferença, professor? As placas oceânicas, elas são mais densas, elas são mais fortes. Então ela entra em contato com a placa continental. Como ela é muito forte, ela vai para baixo. E ela vai empurrando essa placa continental. Como ela empurra essa placa continental? E ela é uma placa flexível, ela dobra. E aí o dobrar forma um dobramento moderno, uma cadeia de montanhas. Tá vendo aqui, ó? Movimento orogenético. Aí na horizontal você olha, tem uma cadeia de montanha, tem uma dobra. Olha essa dobra aqui, tá vendo? Essa dobra aqui, ela é formada por conta disso, da colisão. Movimento convergente que forma a dobra. Ó. Vou repetir. Movimento convergente forma dobra. E aí a gente vai ter uma dobra. Olha essa dobra. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Não fraturou. Isso aqui são várias camadas de milhões e milhões de anos. Isso aqui promoveu uma dobra. Ela dobrou porque ela é flexível. A pressão veio de dentro para fora e essa placa entrou aqui e essa outra foi dobrando, dobrando, dobrando no passar do tempo. Isso é uma região da África, onde a gente tem essa dobra aí. Isso que é um movimento de dobra. Viram como foi empurrada as camadas para cá? E aí então a gente vai ter alguns dobramentos famosos, como por exemplo os Andes, ó, aqui nessa região dos Andes. Que movimento é esse, professor? Que movimento é esse? Movimento orogenético. Forma uma dobra. Subducção, veio para cá a placa de Nazca, na região do Oceano Pacífico, e a placa sul-americana. A placa sul-americana, então, por ser uma placa continental flexível, ela veio a placa do Oceano Pacífico, a placa de Nazca, entrou aqui embaixo. Essa aqui, como ela tem uma flexibilidade, ela vai dobra, 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 dobrou e formou então um dobramento moderno que é a Cordilheira dos Andes. Tá aí essa dobra, ó. Essa dobra é promovida por conta da colisão entre as placas tectônicas.
placa oceânica com uma placa continental. Já que é diferente, são duas placas continentais. Aonde é isso, professor? Aqui, ó, placa indo-australiana, ó. Olha a placa indo-australiana, ó. Olha a Índia aqui. Aqui não existia o Himalaia. Há 65 milhões de anos atrás não existia o Himalaia e ainda não existiam os Andes. Estavam no processo de formação de subducção. Olha os Andes aqui. Olha as montanhas rochosas aqui ainda em formação. Aqui já existiam as rochosas e já existiam os Andes e já existia o Himalaia. Então vejam, qual a diferença do Himalaia para os Andes? São duas placas continentais. E essa placa continental aqui, a placa indo-australiana, chocou-se com a placa eurasiática, que é a maior placa existente, e houve uma colisão entre a placa indo-australiana e a placa euroasiática. Esta colisão promoveu uma dobra. Essa dobra forma o teto do mundo, que é a Cordilheira dos Andes, que é a parte mais alta do planeta hoje, acima de 8.000 metros. Só que, se você for lá nos Andes, a 8.000 metros, você vai encontrar fósseis marinhos. Fósseis marinhos, professor? Sim. Por que você vai encontrar fósseis marinhos? Porque aquele fundo do oceano, que é isso aqui, ó, isso aqui, há 65 milhões de anos atrás, nada mais era do que uma região oceânica que foi jogada literalmente para onde? Foi jogada literalmente para cima. E por ser jogado literalmente para cima, forma o teto do mundo, que é o Everest. Então, por que que o Himalaia é mais alto que os Andes? Por que a Cordilheira do Himalaia é mais alta que a Cordilheira dos Andes? Porque são duas placas continentais flexíveis, onde ocorreu a colisão dessas placas e houve a dobra para formar um dobramento moderno. Esses dobramentos modernos farão o que com o planeta, professor? Mas muita coisa vai mudar. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos voltar a imagem aqui, né? Quando nós tínhamos a Pangeia, era um só continente. A palavra vem do grego Pangeia. Quando nós tínhamos a Pangeia, palavra que veio do grego, pan, todo, geia, terra, toda a terra, havia só um oceano chamado Tétis. Essa água circulava aqui e havia só um continente. Milhões e milhões de anos atrás, pressão de dentro para fora, afastamento das placas tectônicas, deslocamento das placas. O que vai passar a deslocar? A água do mar, ao melhor dos oceanos. Ela vai começar a circular essa água. A água começa a circular. Já muda o clima do planeta? Sim, muda muito. Qual é a outra grande mudança? Até 70 milhões de anos atrás, nós não tínhamos no planeta grandes cadeias de montanha. Como nós não tínhamos essas grandes cadeias de montanhas, a circulação de vento era outra. Essas cadeias de montanha surgiram e se tornaram barreiras naturais desses ventos. Vai alterar o clima do mundo? Muito. Vai alterar muito o clima do planeta, essas cadeias montanhosas. E essas cadeias montanhosas ainda continuam a alterar? Sim, porque elas ainda continuam em processo de crescimento. Os Andes continuam a crescer, o Himalaia continua a crescer. Por que continua a crescer? Porque a gente ainda tem rocha que continua a entrar e subir, rocha dobrar e continua isso. Então, só para entender o processo. Que movimento é esse aqui, ó? Esse movimento é movimento transformante. Forma uma falha. Falha de San Andreas, na Califórnia. Movimento é esse aqui, uma placa para lá, outra para cá. Divergente, forma uma cadeia de montanha. Movimento divergente, uma meso-oceânica, uma cadeia de montanha. Movimento convergente, movimento convergente. Movimento convergente forma dobra. Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia. Vai continuar a entrar rocha aqui para baixo, vai continuar a entrar rocha aqui para baixo, vai continuar a dobrar, vai continuar a dobrar, vai continuar a dobrar, vai continuar a crescer. Então esse processo ele é constante, não vai parar. E aí a gente tem algumas regiões famosas como essa daqui, que é a região do Círculo de Fogo do Oceano Pacífico, ou o Anel do Pacífico, ou o Anel de Fogo do Pacífico. É uma região de total instabilidade.
Essa região de total instabilidade, ela existe porque a gente tem aqui, ó, para você visualizar, América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia e Oceania, ok? Ó, Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico. É uma área muito instável. Por que que é uma área muito instável? Porque é uma área de constante movimentação das placas tectônicas. Essas placas se movimentam aí muito, muito. E aí então a gente vai ter esse acontecimento que foi recente, 2011, 8.9 na escala Richter. A gente vai ter um tremor na região do Japão que vai promover um tsunami. Então toda essa região aqui ela é instável. Toda essa região aqui ela é sujeita a tremor de terra. Toda essa região aí ela tem constante movimentos de placas tectônicas. As placas aí estão numa movimentação aqui, ó, vamos lá, vamos olhar aqui no mapa das placas para ficar muito mais fácil. Aí. Olha aqui, ó. Essa é a região instável do Anel de Fogo do Pacífico. Anel de Fogo do Pacífico. Região de movimentação constante das placas tectônicas. Por isso que é uma região sujeita a muito tremor de terra. Então, tremor de terra não acontece ao acaso. É por conta da movimentação das placas. A ciência que afere a movimentação das placas é a sismologia. A climatologia, ela consegue dizer para nós que vai ter um furacão, que vai ter um tornado, que vai ter uma tempestade. Ela consegue prever com 5, 6 dias de antecedência, com uma certa precisão de acerto. A sismologia consegue prever um tremor de terra? Ela consegue, mas com 8, 9, 10 horas no máximo de antecedência. Porque isso é um processo de instabilidade, né? Esses grandes tremores. Como a gente tem regiões onde há o contato direto entre as placas tectônicas, essas regiões estão sujeitas constantemente a movimentações, a abalos. Ok? Então aqui a gente viu os movimentos das placas, os 3 movimentos das placas, a estrutura geológica, dobramentos modernos e as falhas tectônicas para o início da formação do relevo do planeta. Ok? Aquele abraço, fique bem, um dia de cada vez. A gente se encontra numa próxima aula sobre relevo brasileiro, detalhadamente.